Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Aldemir Guimarães aqui na área e vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos aí para o Teorema de Tales, né? A correção do nosso exercício. Mas antes de ir para o exercício, vamos relembrar aqui o que foi que Tales disse sobre o seu teorema. Ele diz o seguinte, ó, que um feixe de retas paralelas cortadas por duas ou mais transversais formam nessa ordem segmentos proporcionais. Então, lembrando aqui que quando ele fala de feixe de retas, são várias retas, né? E temos aqui, ó, como exemplo, essas quatro retas que são paralelas, né? Retas paralelas são aquelas que nunca se cruzam, né? Lembrando que retas tanto é infinito numa extremidade como em outra extremidade. E elas nunca se cruzam, são chamadas de retas paralelas. Cortadas por duas transversais. Eu vou fazer aqui duas transversais de azul, certo? Lembrando que as retas paralelas nunca se cruzam. As transversais são aquelas que cortam as paralelas. Então, a partir do momento que essas transversais cortam essas paralelas, elas formam pontos em comum, certo? Vamos colocar aqui os pontos. Cada encontro dessas transversais, cortando as paralelas, forma um ponto, certo? Vamos chamar aqui ponto A, aqui ponto B, aqui ponto C, aqui de ponto D, aqui de ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. Então elas formam nessa ordem segmentos proporcionais. Vamos formar aqui segmentos, ó, seguindo essa transversal, vamos pegar AB sobre BC, certo? AB sobre BC vai ser proporcional. Do outro lado, ó, nós vamos ter o quê? Se eu peguei desse lado para baixo, ou daqui para baixo, eu tenho que começar do outro lado também para que eles sejam proporcionais. Eu não posso começar daqui de cima e do outro lado começar lá de baixo. Comecei aqui de cima, então aqui do lado tem que ser proporcional a ele, ó. Certo? É F sobre FG, né? Se eu comecei de cima para baixo, daqui para baixo, aqui tem baixo, então na outra transversal temos que começar do mesmo lado de cima para baixo. Então de cima para baixo formou o segmento EF sobre FG, né? Se diz que são proporcionais, então há uma proporção entre eles, ó. Montamos aqui a proporção. Também podemos fazer, ó, o seguinte, ó, pegar aqui, ó, AB, segmento pequeno, AB sobre o segmento grandão, ó, de A até C, ó, ainda, certo? De A até C vai ser proporcional, ó, ao outro lado, ó. Se eu comecei aqui segmento pequenininho AB sobre AC, ó, mesmo jeito do outro lado, ó, é F sobre quem? Sobre EC vai ser proporcional a EF sobre EG, certo? Então aqui dá para montar outra proporção, né? Pequenininho sobre grande de um lado, pequenininho sobre grande do outro. Então formam segmentos proporcionais. Vamos lá para o nosso exercício agora. Foi só relembrando aí o teorema de Tales, que quando diz que feixe de retas paralelas cortadas por duas ou mais transversais formam nessa ordem segmentos que vão ser proporcionais. Então a gente pode montar uma proporção, né? Se diz que são proporcionais, podemos montar a proporção. Então vamos lá para a primeira questão do nosso exercício, certo? Nós temos aqui, ó, nas figuras, sabemos que A é paralela a B, que é paralela a C, certo? Quando tem essas duas setinhas aqui, ó, retinhas, significa que são paralelas. Então as paralelas é A, B e C, certo? E também R, paralela a S, paralela a T e paralela a U,
que não é o caso, né? Nesse exemplo aqui, vai ter o próximo exemplo. Calcule o valor de x, certo? Então vamos fazer o seguinte, né? Se diz que A é paralela a B, paralela a C, então aqui as retas, e temos duas retas transversais, ó, cortando elas, então forma segmentos proporcionais. Então nós vamos montar a proporção para poder calcular o valor de x. Ó. Começando daqui, pessoal, ó, eu aconselho vocês a seguirem as transversais, certo? Para montar a proporção, que é bem mais simples de entender. Ó. Começando daqui, ó, eu posso pegar, ó, 9 sobre quem? 9 sobre, ó, 9 sobre 18, certo? Seguindo essa transversal aqui. Vai ser proporcional, ó. Se eu comecei daqui para lá, ó, certo? Daqui, ó, na outra transversal temos que começar daqui para lá também, ó. Sobre x sobre 4, certo? X sobre 4. Ó, repetindo, 9 sobre 18. Do mesmo lado, ó, comecei desse lado, vou começar daqui também, ó. É proporcional a x sobre 4. Então está montada aqui a proporção. Após montar a proporção fica bem simples, ó. Multiplica-se em cruz. Ó. Escolhe primeiro o valor da variável, né, o que eu aconselhei vocês várias vezes, e multiplicar primeiro o valor da variável. 18 vezes x, nós temos aí 18x, que é igual a outra multiplicação, é 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36, certo? Então, isolando o nosso x aqui, nós vamos ter o seguinte, 36, esse 18 está juntinho, significa que está multiplicando, vai passar para o outro lado, ó, dividindo, certo? Então, nosso x será 36 dividido por 18, vai dar exatos 2, certo? Então, está calculado aí o valor de x. X deu 2, certo? Beleza? Então, vamos aí para o nosso... continuar, né, na questão. Essa é a letra A. Então, na letra B nós temos o seguinte, ó, esse exemplo aí. Então, para a gente montar a proporção, diz que R, S, T e U vão ser as paralelas. Então, as transversais é essa aqui, ó, certo? Cortando as paralelas, fazendo um X. Então, o mesmo raciocínio, galera. Eu aconselho vocês a seguirem as transversais para montar a proporção, ó. Seguindo aqui, ó, X sobre 2, certo? X. Vou colocar mais um pouco para cá. X sobre 2 vai ser proporcional, ó. Se eu comecei desse lado, eu tenho que começar desse outro lado, ó, certo? Pegando a mesma paralela, na outra transversal. Sobre quem? 6 sobre 3, ó. X sobre 2 é proporcional a 6 sobre 3. Então, vamos fazer aí a multiplicação em cruz, certo? Escolhe primeiro o valor da variável para multiplicar, que é o valor de x, ó. X vezes 3, letra vezes número, né? Lembrando que é só juntar, 3x. E 2 vezes 6 dá 12. Certo? Então, x vai ser igual. Repete o 12, que já está no segundo membro. 3 está no primeiro membro, está juntinho, está multiplicando, passa dividindo. Dividindo em forma de fração. Então, nosso x será 12 dividido por 3, dá igual a 4, galera. Então, encontramos o valor do nosso x. A questão pede encontre o valor de x e de y. Y está aqui, certo? Então, para a gente montar a proporção, vai ser o mesmo raciocínio. Vou até separar aqui para a gente montar a outra proporção. Olha só como ficará, ó. Se eu começar desse lado aqui, será o que? Y sobre quem? Ó? Seguindo a mesma transversal. Y sobre 3. Vou deixar de azul. Ó. Y sobre 3 será proporcional.
Se eu comecei daqui para lá, ó, tenho que na outra transversal começar do mesmo, na mesma paralela. Ó. 4 sobre quem? Sobre 2. Ó, proporcional a 4 sobre 2. Então vamos lá fazer a multiplicação de meio pelos extremos, né? A multiplicação em cruz. Escolhe primeiro o valor da variável, né? Y vezes 2, letra vezes número, só basta juntar 2y. 3 vezes 4 dá 12, certo? Então, isolando o nosso y, o 12 já está no segundo membro, ele fica do jeito que está. Então, o 2 vem dividindo, né? Tá juntinho, tá multiplicando, passa dividindo. Então, nosso y será igual a 12 dividido por 2, será igual a 6. Então, aí nosso y deu igual a 6, galera. Certo? Beleza? Vamos aí para o próximo. Aqui nós temos o seguinte, pessoal. Puxando aqui, certo? As paralelas aqui, no caso A, B e C. Temos aqui duas transversais cortadas em X. É o mesmo raciocínio. Então vamos lá montar a proporção. Se eu pegar aqui, ó, x sobre quem? Ó, cuidado que seguindo a transversal, ó, x sobre 9, certo? X sobre 9 será proporcional a quem? Se eu comecei desse lado, pessoal, tenho que na outra transversal começar do mesmo lado também, pegando a mesma paralela. Ó. 8 sobre 12. 8 sobre 12. Então montamos aí a proporção. Basta multiplicar em cruz, certo? Meio pelos extremos. Escolhe primeiro o valor da variável para multiplicar. Ó, x vezes 12 dá 12x, certo? Vai ser igual a outra multiplicação que é 9 vezes 8, que dá 72. Então nosso x será, repete o 72, né, que já está no segundo membro. Esse 12 que está juntinho, então passa para o outro lado dividindo, né? Tá juntinho, tá multiplicando, passa dividindo. Então 72 divide por 2 dá igual a 6, pessoal. Então aí nós encontramos o valor do x, né, da variável x, que é o que está pedindo na questão, os valores de x e de y, certo? Então tá feito aí o outro exemplo. Continuando, próximo a questão 2, pessoal. Na questão 2 nós temos aqui, ó, é uma questão de universidade, certo? Na figura abaixo, sendo A paralela a B paralela a C, o valor de x é, aí tem as alternativas aqui, A 2, B vai ser 3, C vai ser 4 terços, D vai ser 1 e E vai ser 3 meios, certo? Vamos lá fazer o seguinte, ó. Se diz que A, B e C são paralelas, né? As transversais vai ser o quê? U e V. Então, seguindo as transversais, nós podemos montar uma proporção. Vamos lá, eu vou começar daqui, ó. Quero começar desse lado, ó. 3 sobre quem? 4x mais 1. 3 sobre 4x mais 1. Aumentando aqui, certo? Vai ser proporcional, ó. Se eu comecei desse lado, tenho que começar do outro lado, ó. Seguindo a mesma paralela, certo? Na mesma paralela, montando a proporção com a transversal, ó. 2 sobre 3x, ó. 2 sobre 3x. Então aqui vamos, montado aqui a proporção, vamos fazer a multiplicação em cruz, certo? Aqui, ó, 3 vezes 3x dá 9x, certo? Vai ser igual a outra multiplicação. Outra multiplicação é quem? 4x mais 1 vezes 2. Primeiro, ó, 4x vezes 2 dá 8x, certo? Mais com mais dá mais. 1 vezes 2 dá 2, certo? Então aqui nós vamos isolar aqui os valores com as variáveis no primeiro membro, certo? 9x, esse 8x
passa para o primeiro membro, ó, positivo vem negativo, igual a 2. Né? Colocamos aqui valores com variáveis de um lado, valores sem variáveis do outro. Né? Ou seja, valores com letra de um lado, sem letra do outro. 9x menos 8x dá 1x, certo? 1x igual a 2. Ou seja, o valor de x aqui é 2, galera, ó, certo? Então, se é questão de múltipla escolha, marcaria aí, ó, letra A, certo? Letra A para marcar aí, ó. Alternativa A, que é a número 2. Vamos lá para a próxima questão. Nessa questão aqui, pessoal, diz o seguinte, ó, questão de número 3. Então vamos lá. Na figura abaixo temos que A é paralela a B, que é paralela a C. Calcule o valor de x e de y, certo? Aí tem as alternativas aqui, ó. A igual a x é igual a 10, y é igual a 26, B está dizendo que x é igual a 5, y é igual a 31. E tem as alternativas C, D e E. Mas para não ficar longo o vídeo, vamos lá. Se diz que A, B e C são as paralelas, o que é que eu devo fazer? Focar nas transversais. As transversais vão ser quem? Ó, vão ser essa e essa aqui, ó. As que cortam as paralelas. Quem não é paralela vai ser transversal, ou seja, as que cortam as paralelas são essas verdezinhas aqui que eu fiz, certo? Então vamos lá, montar a proporção seguindo as transversais. O que é que nós temos aqui, pessoal? Olha só, se for na forma comum, seria o que, ó? 5 sobre 13, preste bem atenção, ó. Vou colocar até aqui embaixo. 5 sobre 13 proporcional a quem? Se eu comecei do outro lado, desse lado, eu tenho que começar do outro lado na transversal do mesmo caminho, ó. X sobre Y. Perceba o seguinte, ó. Quando eu vou dessa forma, não temos como saber aqui quando multiplicar, ó, para encontrar o valor de uma variável. Quando multiplicar em cruz, ó, 5 vezes y, perceba que dá 5y. É igual, ó, é igual 13 vezes x dá 13x. E aí, ó, não tem como seguir, certo? Não tem como prosseguir dessa maneira. Mas perceba que ele dá uma dica crucial aqui, ó. Diz que esse lado aqui, ó, preste minha atenção, ó. Esse lado aqui, vou colocar até aqui destacando, esse lado aqui, ó, vale 36, certo? Esse lado aqui, ó, 36. Ou seja, de M até P, ó, vale 36, ó. Esse lado todinho vale 36. Então a gente pode montar a proporção da seguinte maneira, ó. Olha só, vou fazer de verdinho para vocês entenderem. Pegando lado pequeno sobre o lado grande, ó, porque aqui nós temos o valor do grande, certo? Lado pequeno é quem? 5 lado pequeno 5 sobre o lado grande, ó. Olha só. Deixa eu começar aqui, ó. Começar desse lado, ó. Lado pequeno, x, começando aqui, x sobre o lado grandão, ó. O grandão vale quanto? Que eu falei agora há pouco, ó, 36, certo? Se eu comecei desse lado aqui, ó, vou começar nesse mesmo lado aqui, ó, lado pequeno, 5 sobre o lado grande, ó. Quem é o lado grande, ó? É 5 e 13, ó. Quanto é 5 e 13? Dá 18. Então aqui é 18, ó. Esse lado grande, certo? Vou repetir o que é que eu fiz, ó. Lado pequeno x sobre o lado grande, 36. Desse outro lado, lado pequeno, 5 sobre o lado grande, 18. Montada a proporção, aí nós vamos fazer o seguinte, multiplicar em cruz, meio pelos extremos. X vezes 18, 18x. Vai ser igual a quem? 36 vezes 5, pessoal. 36 vezes 5 dá 120.
80. Perceba aí que 36 vezes 5, 180. Então, isolando o nosso x, vamos fazer o seguinte. Repete o 180. 18 está juntinho, está multiplicando, passa dividindo. 180 divide por 18 vai dar igual a 10, pessoal. Então aqui, ó, 180 divide por 18 dá igual a 10. Encontramos o valor do x. E agora o y. Como é que a gente encontra? Perceba o seguinte, ó. Deixa eu só apagar aqui, ó. Perceba o seguinte. Se diz, ó, tem um jeito bem simples sem precisar montar outra proporção. Diz que x mais y, esse lado aqui todinho, ó. Esse lado aqui todinho mede 36. Se o x nós acabamos de encontrar mede 10, para chegar a 36, falta quanto para dar o y? Então falta 26. Ó. Então aqui nós já matamos a questão. X é 10, y é 26. Então seria a opção Q? A opção A. Certo? Se você quisesse ainda mais, ó, fazer outra proporção, certo? Montar outra proporção, faria o seguinte, ó. Olha só. Vou só colocar aqui, ó. Nós encontramos x igual a 10, certo? Vou colocar aqui. X igual a x igual a 10. Poderíamos montar a proporção fazendo o seguinte, ó. Lado pequeno, 5 sobre 13. É proporcional ao outro lado, ó. 10, que é x, sobre y. Aí daqui nós poderíamos fazer, ó, a multiplicação de meio pelos extremos. Vamos terminar. 5 vezes y, 5y, igual 13 vezes 10. Olha só, pessoal. 130. Isolando o nosso y, fica o quê? 113. 5 está juntinho, está multiplicando, passa dividindo. Y será 130 dividido por 5, dá exatos 26. Então aí, ó, matada a questão, certo? Se você quiser fazer pela proporção, ó, dá para fazer montando a proporção também, né? Depois de encontrado o valor de x, que é 10. Ó. Encontrado o valor de x, que é 10, dá para montar essa outra proporção para encontrar o y. Não querendo montar a proporção, você poderia fazer da forma que eu acabei de explicar, fazendo o seguinte. Se x é igual a 10, aqui, ó. Então x é igual a 10. E esse pedaço todinho, ó, é 36. X é 10, y é quanto? É 26. Para completar os 36, certo? Ó, 26 com 10, 36. Beleza? Então a alternativa aí era a letra A, certo? A alternativa A. X igual a 10 e y igual a 26. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é a questão 4. Diz na figura A é paralela a B, que é paralela a C, certo? Ó, tá aqui, ó. A paralela a B, que é paralela a C. Diz o seguinte. Sabendo que AB, vamos colocar aqui, AB, ó, olha só. AB mede 14. AC AB mede 14. De AC, que é isso aqui, ó, o verdinho, ó. De AC vai medir
42. Ó. Certo? Pequenininho sobre grande. Pequenininho 14, grande 42. E DE, ó, DE, vou colocar aqui de azul. DE mede 18. Qual é a medida do segmento DF? Ou seja, é esse segmento grandão aqui, ó, colocado vermelho. DF. Esse segmento aqui, ó, DF vai ser quanto? DF. Então dá pra gente montar a proporção aí, certo? Primeiro fazendo pequenininho, 14. Olha só, montando a proporção. 14 sobre o grande, ó. O grande é quanto? 42, né? AB sobre AC. Vou até montar aqui, ó. AB sobre AC. É proporcional o outro lado também, ó. Pequenininho, DF sobre DF. Aí ele pede para encontrar DF, que é o lado grande, certo? Montada a proporção aqui, ó. Certo? Pequenininho sobre grande. Pequenininho sobre grande, certo? Essa é a proporção que dá pra gente formar aí, certo? Então vamos lá. Pequenininho deu 14 sobre o grande, 42. É proporcional do outro lado, ó, pequenininho, 18 sobre o grande, ó. Eu vou fazer de verde. O grande é quem? DF, que é o que nós queremos encontrar. Não tem o valor de DF. Então vou colocar somente DF, certo? Então vamos lá. Montada a proporção, fica bem mais simples. Você vai fazer o que? A multiplicação em cruz. 14 vezes DF, 14 DF. Certo? Vai ser proporcional a quem? 42 vezes 18, pessoal. 42 vezes 18. Dá exatos 756. 756. Isolando DF, nós vamos colocar o seguinte: 756, só faz repetir, certo? 14 tá juntinho, tá multiplicando, então passa dividindo. Vai ser o seguinte: DF dividido por, aliás, DF é igual a 756 dividido por 14, dá exatos 54. Se pede a medida, né? Então 54 centímetros, certo? Então calculado aí, ó, o valor de DF, do segmento DF, 54 centímetros, beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Aqui nós temos a quinta questão, né? A planta abaixo mostra 3 terrenos cujas laterais são paralelas, ou seja, aqui o terreno aqui, ó, essas laterais aqui paralelas, ó, certo? Esses lados paralelos. Os lados são esses, ó. Esse, e esse. Aí diz o seguinte: calcule em metros as medidas de x, y e z indicadas, certo? Aqui diz, ó, que de x a z mede 80, aqui, ó, mede 20, aqui 30, aqui 50. Então vamos lá, ó. Se essas são as paralelas, então as transversais vão ser essas aqui, ó, essa aqui. Essa vai ser a transversal, essa e essa daqui, ó, certo? Ó, vou até colocar assim, ó, transversal de azul e essa outra aqui, certo? Então dá pra gente montar uma proporção aí seguindo as transversais, pessoal.
Seguindo as transversais, nós vamos fazer o seguinte, ó, olha só. Aqui, ó, deu a medida desse lado grandão. Então, pegando o pequenininho, ó, x, vou colocar aqui, x, aqui mesmo, sobre, pequenininho sobre grandão, ó. O grandão é quem? 80. Vai ser proporcional. Do outro lado faça a mesma coisa, ó. Pequenininho 20 sobre, ó. Peguei o grandão, não foi desse lado, então o grandão aqui também, ó. O grandão é quem? É esse todinho, ó. 20 mais 30 mais 50. Daqui até aqui o grandão. 20 mais 30 mais 50 dá 100. Então aqui, ó, 20 pequenininho sobre 100 grandão. Montada a proporção, nós vamos fazer a multiplicação de meio pelos extremos, certo? X vezes 100 dá o quê? 100x, né? Letra vezes número só faz juntar. 80 vezes 20, ó. 8 vezes 2, 16, e acrescenta os dois zeros, ó. Forma de multiplicar mais rápido. Expliquei a vocês, né? Continuando. Isolando o nosso x, nós vamos colocar 1.600, repete. Esse 100 tá juntinho, tá multiplicando, vai passar para o outro lado, ó, dividindo em forma de fração. Então, nosso x será o seguinte: 1.600 dividido por 100. Ainda podemos aqui, ó, cortar esses dois zeros. Fica 16 sobre 1 dá 16, certo? Então, já encontramos aí o valor de x, ó. Que é esse parte aqui desse terreno. X é igual a 16, certo? Colocando ali. Então, para a gente encontrar y e z, dá para a gente formar a seguinte proporção, certo? Nós vamos fazer o seguinte, ó, pegando essa parte aqui, ó, x deixa eu apagar aqui. Já encontramos x igual a 16, certo? Então vamos lá. Fazendo o seguinte, ó. Pegando essa parte aqui, x, que é 16, sobre y. Vou colocar aqui, ó, 16 sobre y vai ser proporcional do outro lado, ó. Se eu comecei daqui para baixo, então temos que começar daqui para baixo também, ó. 20 sobre 30. 20 sobre 30. Pronto, feita a proporção, né? Montado aí a proporção, basta multiplicar meio pelos extremos. Vamos lá, y vezes 20 dá 20y. Letra vezes número, repito, só faz juntar. 16 vezes 30 dá 480, pessoal. 480, certo? Então, isolando o nosso y, nós vamos ter o seguinte: 480, 20 está juntinho, está multiplicando, então passará dividindo, certo? Dividindo em forma de fração. 20. Podemos ainda simplificar, ó, cortando esse zero com esse zero, ficou 48 dividido por 2. E 48 dividido por 2 dá 24, certo? Encontrado aí o valor de y, certo? Para a gente encontrar outro, pessoal, olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Colocando aqui o valor de y, vou colocar de preto, y é 24, certo? X deu 16. Então, para a gente encontrar aqui z, basta, ó, 16 com 24 para chegar a 80. E também pode fazer o seguinte, montar outra proporção.
Eu vou montar aqui outra proporção, certo? Para a gente aprender melhor a montar as proporções. Vamos lá. Olha só. Podemos fazer, ó, y fazer dividir y que é 24 sobre z. Tá aqui, ó, y. Opa, y é 24. Então encontramos o valor de y. 24 sobre z vai ser proporcional, ó. Se eu comecei desse lado daqui para baixo, tem que começar daqui também, ó. 30 sobre quem? Sobre 50. Então aqui, ó, 30 sobre 50. Montada a proporção, basta fazer o quê? A multiplicação de meio pelos extremos. Então, z vezes 30 dá 30z. Vai ser igual a 24 vezes 50. 24 vezes 50 dá 1.200, certo? Então aqui, ó, isolando o nosso z, vamos ter 1.200, que já está no segundo membro, não vai fazer nada com ele. 30 está juntinho, está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo em forma de fração, certo? Z será igual. Ainda podemos aqui, ó, cortar esse zero com esse zero. Fica 120 divide por 3. 120 divide por 3 dá exatos 40. Certo? Então o nosso Z aí, ó, é 40. Então nós encontramos, ó, x é igual a 16. Y nós encontramos 24 e z 40. Tirando a prova aí, pessoal, ó, fazer aqui de preto. X mais y mais z, que é esse lado aqui, ó, que esse lado aqui, ó, tem que dar 80, certo? Tem que dar 80. Só para a gente tirar a prova, certo? Quanto é que mede x? X mede 16. Mais, quanto é que mede y? Aqui, ó, 24. Mais z. Quanto é que mede z? 40. Então, ó, 16 mais 24 mais 40, exatos, batido e conferido, ó, 80. Só para a gente tirar a prova, certo? Mas o que a questão pede é somente encontrar o valor de x, y e z que nós acabamos de encontrar, certo? Então, beleza? Então aqui nós encerramos a nossa correção do nosso exercício. Espero que todos tenham entendido aí direitinho, certo? Qualquer dúvida, entre aí no meu privado, certo? E fiquem todos com Deus, até a próxima e se Deus quiser estaremos de volta. Tchau, tchau, galera!